Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 3 de abril de 2024. O comentarista desta quarta-feira, a bancada está desfalcada, é o Marcelo Pavão, jornalista e advogado. E a gente recebe nesse primeiro bloco, com muito prazer, a diretora da Unidade Municipal de Ensino, Colégio Santista, professora, mestre, Liliana Rezende. Boa tarde, Liliane Rezende. Isso, boa tarde. Agradeço aí a oportunidade de estarmos hoje aqui e quero saudar também todos os ouvintes aí neste programa por esse espaço, né, que estaremos aqui falando um pouco dos 120 anos da instituição do Colégio Santista, que amanhã completará. Pavão, na semana passada a gente comentou aqui com elogios os 130 anos do jornal A Tribuna. É uma trajetória muito bonita, 130 anos, ainda mais num país como no Brasil, em que as instituições não costumam se conservar. A gente destacou aqui que, por exemplo, o melhor acervo de imagens da carreira do Pelé, o maior atleta do século XX, é do jornal A Tribuna. E, coincidentemente, nessa semana, a gente recebe aqui a Liliane Rezende, diretora do Colégio Santista, que completa 120 anos, que é uma marca também, não é? Boa tarde. Boa tarde, professora Liliane. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. E quem estiver nos vendo pela reprise, boa noite. Ou bom dia, seja lá o horário. Paulo, realmente, eu como santista, nascido, criado, estudado aqui em Santos, quando a gente recebe uma notícia que nem a professora Liliane está trazendo hoje para a gente, do resgate da história, do resgate de 120 anos de uma instituição de ensino, eu fico muito emocionado, porque é isso que está faltando muito aqui na nossa terra. A gente está vendo o resgate do Centro Histórico, do Panteão dos Andradas, do Museu do Pelé, do Santos, da Vila Belmiro, e a gente tem um carinho muito grande. Quem é de Santos sabe que fica assim, você é da onde? Do Santista. Você é da onde? Do São José. Você é da onde? Do Santa Cecília. Você é da onde? Do Canadá, do Coração de Maria. E cada um vai defendendo pela vida toda. Então o pessoal fala... Luiz Amacuco, José Bonifácio, Escolástica Rossi. Então a gente vê que a pessoa que estudou nessas instituições históricas aqui santistas leva para a vida. E eu conheço muitas pessoas de todas as faixas culturais, sociais, enfim, etárias, que falam com orgulho, sabe, assim, estudei no Santista, se encontram até hoje. Nós temos aqui na bancada o próprio Rodrigo Julião, a turma dele se reúne periodicamente, sai todo mundo. Então, assim, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns à professora pelo brilhante trabalho, pelo resgate, e que isso se alastre por todas as instituições, por todos, porque o resgate da história é essencial. A gente viaja por vários lugares e a gente sempre vê esse resgate, finalmente, e com muita satisfação, chega a Santos. Professora Liliane vai contar para a gente o que vai acontecer amanhã, como é que vão ser celebrados os 120 anos do Colégio Santista. Nós preparamos aí um evento, né, com bastante carinho para receber a todos os convidados, alunos, ex-alunos, a comunidade escolar. E, primeiramente, nós vamos ter uma missa em alusão aos 120 anos do Colégio Santista, que será na igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Rui Barbosa, sem número. E vai ser do horário das 9 às 10 da manhã. Lá nós teremos, então, essa missa e pretendemos, no final da missa, cantar o hino, né, de Champanhar do Colégio Santista. E após a missa, né, celebrada, nós retornaremos para o Colégio Santista, que fica na rua 7 de setembro, número 34, no bairro da Vila Nova. E lá nós vamos, então, iniciar todo o processo para inauguração deste memorial imersivo do Colégio Santista, que visa trazer toda a história. Nós teremos uma exposição no pátio, naquele pátio amplo
que você que estudou lá, você conhece. Então, nós traremos, assim, vários pertences que foram sendo trazidos, né, doados pelos próprios ex-alunos, como camiseta, caderno, medalhas. Então, isso nós vamos expor, além de painéis trazendo a história com fotos, né, desse período dos 120 anos. E dentro do próprio memorial, né, foi pensado pelo motivo de eu estou nessa escola desde 2022 e desde então eu tenho recebido muitos ex-alunos. E quando eles chegam lá na escola, eles chegam com uma carga de muita emoção, de reviver, né, toda aquela trajetória escolar, né, falando, olha, aqui eu plantei uma árvore, essa foi a sala que eu estudei, esse corredor eu corria, o ginásio poliesportivo nós fazíamos os campeonatos e também bandas, então a gente escuta. E daí chega o momento que eles perguntam, né, diretora, aonde que nós temos aqui uma sala com todas as fotos, com todos os documentos da instituição? E nós, então, não tínhamos até então. E daí isso foi mexendo, né, comigo, com a equipe, né, da escola, a ponto de nós pensarmos nesse espaço, que será no térreo. O espaço é pequeno, com aproximadamente uns 30, 40 metros quadrados. Então, nós queremos desconstruir a ideia de museu, que é algo estático, né, para poder trazer dentro desse espaço um memorial com tecnologia, onde nós teremos lá 3 espaços que nós poderemos colocar aquele óculos, né, que a gente se reporta para aquela realidade virtual. E ali nós teremos a história. A empresa Criando Valores está preparando todo esse material para compor com esse espaço. E, além disso, nós já está lá colocado, que eu vi, ficou muito bacana, a linha do tempo, né, trazendo desde do nascimento de Champagnat até agora. Champagnat é o padre francês que criou a ordem marista, que implantou colégios no Brasil, entre eles o Santista, né? Isso, e ele foi canonizado virando santo, né? São Marcelino Champagnat. E a partir em Santos tem uma praça, Marcelino Champagnat, entre a Conselheiro Neves e a Luiz de Camões, né? Exatamente. Inclusive, essa praça consta lá na nossa linha do tempo, que vocês vão poder observar, né? Todos os momentos principais da instituição, culminando com a inauguração desse espaço do memorial. A ideia é que a gente possa trazer, né? Na verdade, é Joaquim Távora com Luiz de Camões, né? Onde fica a praça. Isso, a Praça de Champagnat, que foi mantida, preservada, né? Ainda bem que o VLT não passou por lá, né? Então a gente tem Passou bem do ladinho. Bem do ladinho, isso, mas está preservada. E acho que é muito importante, conforme o Marcelo trouxe, né? Que talvez isso seja um impulso para que mais escolas que possuem também a sua história, que nem Lourdes Ortiz, Cidade de Santos e outras mais que você citou Escolástica aqui. Rosa, Escolástica né? Rosa. Tem uma história maravilhosa que começa perto da do Santista, né? Isso, também é uma escola centenária, né? Que tem muita história ali, né? Então, a ideia é que a gente possa iniciar esse trabalho, né? Começar, né? Dentro do Colégio Santista, que é ícone, né? Dentro da nossa cidade, por ali se passaram, né, muitas pessoas e também pessoas ilustres como o ex-governador Mário Covas, os prefeitos de Santos, né, o Papa, o Beto Mansur, o Paulo Alexandre Barbosa, que hoje é deputado. Enfim, nós tivemos também, dentro do esporte, o judoca Rogério Sampaio, Nuno Leal Maia, que estará na missa, né, estará celebrando na missa amanhã, ele estará presente, já disse que estará lá. Então, é um momento de poder fazer esse movimento e trazer as pessoas para reviver toda essa história. E você sentiu uma grande adesão, assim, entusiasmo dos ex-alunos e dos alunos atuais também com essa inauguração, com esse culto à memória da história do Colégio Santista? Olha, muito assim, receptividade.
As pessoas estão assim muito felizes, aguardando por esse momento. Cito aqui Geraldo Perotti, que quer cantar lá o hino, ele que vai puxar lá o hino do Champagnat, da escola marista, né, que ele sabe muito bem. Então, as pessoas estão entusiasmadas. Que é ligado à Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, né, o Geraldo Perotti. Isso mesmo. E ele falou que já também convidou mais de 80, né, ex-alunos, inclusive um deles que está fora do país, perguntou se a missa seria, né, transmitida ao vivo, né? E eu falei que não, a gente não tem como, né, fazer essa transmissão. Podia ter falado com a TV Cultura, né? Está em tempo ainda. Se vocês quiserem, é amanhã. Vai ser um presente para nós. Vamos conversar com o jornalismo porque foi um pedido dele, mas a gente não tinha essa possibilidade. Mas agora, conseguindo uma parceria, porque acho que a palavra para que tudo isso acontecesse, Paulo, é a palavra parceria. Ninguém faz nada sozinho, né? E o prefeito nos dando todo esse apoio, a secretária Cristina Barleta, que também apoia a causa, né? Então, acho que isso vai fazendo, né, um movimento que vai crescendo cada vez mais, e eu tenho certeza que será um sucesso. Bom, amanhã, 10 horas da manhã, aliás, 9 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Rui Barbosa, em Santos. Certo. A missa de celebração dos 120 anos do Colégio Santista. Depois, às 11 horas, as solenidades, as homenagens e a inauguração do museu, do memorial imersivo da história do Colégio Santista, aí na Rua 7 de Setembro, 34, o colégio que completa amanhã, 4 de abril, 120 anos de criação. Professora Liliane, muito obrigado pela participação aqui. Pode terminar e muito boa sorte aí tanto na celebração de amanhã como na continuidade da carreira. Muito obrigada. Eu só quero deixar também aqui para quem tiver interesse, porque amanhã vai ser assim muito tumulto, né? Esperamos aí muitas pessoas, e para que as pessoas possam fazer mesmo uma visita ao espaço e podendo, né, mergulhar em toda a tecnologia, na história, nós temos um agendamento. Vai ser todas as terças-feiras, das 9 às 15. E o agendamento pode ser feito por meio do e-mail agendamentos.memorial@santos.sp.gov.br. Vejo vocês por lá. Muito obrigada. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, quem comenta as notícias com você nessa quarta-feira é o Marcelo Pavão. A nossa bancada um pouquinho desfalcada, metade da bancada, né? 50% da bancada, a gente não conta com ela hoje, que é o Benjamin Rodrigues Lopes. No bloco anterior, a gente falou da história do Colégio Santista com a professora Liliane Rezende, a diretora da escola, que comemora os 120 anos amanhã, 4 de abril. E a primeira notícia da nossa pauta hoje é bastante diferente. Professores de Cubatão fizeram greve de um dia por não aceitar o reajuste. Agora, Cubatão teve tudo quanto é tipo de greve nos últimos anos, inclusive depois da pandemia, quando deveria ter havido um trabalho de recuperação da educação. Teve greve de controlador de acesso, teve a greve do pessoal da limpeza, várias greves de professores. Então, os alunos perderam muitas aulas em Cubatão. E a situação dos professores é crítica, porque a Prefeitura de Cubatão, ela paga um salário para jornada dupla, para a maioria dos professores, 2 períodos, e o professor contribui somente com uma parte desse salário, como se fosse jornada simples. É um artifício, eu não sei se é legal ou não, o Pavão tem mais familiaridade do que eu com esse assunto, mas a verdade é que um professor em Cubatão, quando se aposenta, ele recebe menos da metade do salário que ele recebe na ativa, Pavão, que é uma situação bastante preocupante. Paulo, né? É uma situação que, infelizmente, não é rara no serviço público. É que em Cubatão a coisa atingiu um outro patamar.
E a gente tem que voltar a 2016, quando foi feita a Lei Complementar 85, pela Prefeitura de Cubatão, regularizando esses valores que estavam soltos. Só que a Justiça decidiu que essa lei complementar e esse movimento da Prefeitura de Cubatão em 2016 é inconstitucional. E aí o que acontece? Em vez de se trabalhar para essa composição desses valores, essa integração desses valores, ficou uma espécie de limbo. E aí o que acontece? A partir do final do ano passado, os professores aposentados chegaram a ter até 45% de redução dos seus vencimentos. O que é simplesmente você chegar para um aposentado, um pensionista, e falar o seguinte: olha, a partir do mês que vem você vai receber metade do que você já recebia. Então, criou uma situação grave. A pauta de reivindicações dos professores tem 15 itens. Então, o que a gente precisa tirar de lição, Paulo e telespectadores, em relação a esse caso de Cubatão? A gente precisa começar a pensar a educação como uma política pública com continuidade. O que a gente está vendo hoje na prática é que uma gestão da prefeitura faz um movimento, vem uma outra gestão, desfaz esse movimento, vem uma outra, deturpa mais ainda, refaz, e aí a coisa fica um para frente, um para trás e fica no ponto morto. Então a gente precisa começar a pensar em políticas com travas de continuidade, ou seja, qualquer que for o ocupante do cargo do executivo, seja qual for a ideologia ou partido, deve manter políticas de continuidade e não o que a gente está vendo. Então, é muito triste quando a gente vê o que está acontecendo, quer dizer, os professores apelando para receber seu salário quando eles que recebiam na atividade quando eles se aposentam. Então, isso é um desincentivo ao serviço público, porque as pessoas começam a ficar motivadas. Eu vou trabalhar a vida toda para depois receber menos, não vou poder parar. E essa situação que ontem a gente estava vendo dos professores na porta da prefeitura, aí a prefeitura manda o secretário adjunto que dá uma entrevista e não sei se é a postura do secretário adjunto, a pessoa, eu tenho certeza que não era deboche, mas antes da entrevista estava com um sorriso aberto. Quer dizer, não é um motivo para estar rindo, não é um motivo para ficar falando, é um motivo para sentar e discutir, não é para fechar a porta. A solução não é fácil. Se fosse fácil, já teria sido feita. Ela não é fácil porque envolve dinheiro, envolve futuro, envolve uma série de coisas. Mas a gente precisa começar a debater isso antes de eleições, como projetos, como garantias, para que não se chegue nesse ponto que a gente está hoje. Professores aposentados, pessoas que dedicaram décadas e décadas da sua vida ao ensino em Cubatão, agora estão desesperados. E a prefeitura fala: não posso fazer nada porque é no eleitoral. Então, nós não podemos ficar isso. E aqui eu não estou fazendo uma acusação, apontando o dedo para a prefeitura, para os sindicatos, professores. Todos têm que sentar, conversar, porque se continuar desse jeito, Paulo, telespectadores, a gente vai começar a colecionar esse desespero e a saída do serviço público de muitas pessoas valorosas. Eu tenho certeza que você, telespectador, principalmente quem tem mais de 40 anos, já fez essa observação. Mas agora é comprovado por uma pesquisa científica séria, realizada pela Fiocruz, do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela University College London. As crianças brasileiras estão mais altas, mas estão também mais obesas, Marcelo Pavão. Então, eu escapei de uma, né? Eu sou dos obesos, mas escapei de ser mais alto. Eu estou ainda na fase antiga dos mais baixinhos. Mas você era nadador, você não foi uma criança obesa. Não, cara. eu era bonitinho na Fitness. época. Eu era fit naquela época, só que eu cresci até os 12 anos só. E aí fiquei nessa e a gente fica num debate sócio-filosófico, se eu tenho 1,69, 1,70, 1,71, e aí conforme você vai envelhecendo, você vai passando. Aí você continuou crescendo pro lado, pra frente. Aí a gente fica se enganando. Olha, eu vou ficar um mês sem tomar refrigerante, eu vou ficar um mês sem comer chocolate, mas não adianta, a gente
passando a idade, a gente vai para os lados. Mas mais de 5 milhões de crianças foram observadas nessa pesquisa, entre 3 e 10 anos de idade. Mas, Paulo, a gente está vendo a evolução da ciência, a gente está vendo a evolução da medicina, principalmente. Houve uma evolução no combate a doenças que prejudicavam o crescimento e, por outro lado, houve uma degradação da qualidade da educação, principalmente a partir do fast food, do refrigerante e também do sedentarismo, né? É escada rolante, é carro, né? Paulo, a gente está numa época... É brinquedo de tela, né? Então, mas a gente está numa época, esses últimos 20 anos, mais ou menos, eles vão, penso eu, ser registrados na história como talvez os anos mais difíceis do milênio, talvez. Porque há 30 anos nós vivíamos analogicamente. E hoje é tudo digital. E hoje já há um movimento de volta a algumas situações. As escolas, muitas delas, inclusive aqui em Santos, já estão proibindo o uso do celular durante as aulas, porque isso tirava não apenas a atenção, mas desafiava o professor e trazia um retrocesso muito grande às crianças. Então, hoje, muitas escolas já não permitem mais o celular, não permitem várias situações, inclusive na hora do recreio. E uma coisa que estava acontecendo, felizmente está tendo um retrocesso agora, era a atividade física. Há 30 anos, qualquer escola, por menor que fosse, tinha uma quadra poliesportiva. Hoje, a lei abriu uma brecha e fala, ninguém é obrigado a ter mais quadra poliesportiva. Então, faculdades fecharam seus poliesportivos, as escolas, e isso é muito ruim. Primeiro, porque quando você tem educação física, você aprende a trabalhar em equipe. Segundo, você está tendo uma atividade física e você se exercita. Porque muitas vezes, hoje, o que a gente tem é uma criança pequena que já recebe um tablet, um celular e fica sedentária e, principalmente, não pratica a sociedade, não pratica a coletividade. Que isso é o grande problema que a gente tem hoje, principalmente com as crianças, Paulo. Porque existem diversos estudos que dizem que as crianças estão se isolando, deixando de ter vida social, deixando de ter amigos e vivendo única e exclusivamente o mundo virtual. Isso é muito perigoso, mas depende não apenas dos professores, educadores, mas diretamente de uma atitude dos pais e responsáveis, Paulo. O esporte é muito importante. O período letivo, integral, você tem aulas de manhã, à tarde tem arte, tem esporte, é muito importante, porque inclusive prepara para a vida. Quem faz esporte vai ter menos problemas físicos durante a vida e aprende a perder e a ganhar, né? Que é muito importante no esporte. Você deve aceitar a derrota e deve ser humilde na vitória. Isso é o esporte que ensina. Agora, a gente vai abordar um problema que tem vários aspectos aí. A concessionária Enel, a gente aqui na Baixada Santista não tem problemas tão graves como São Paulo tem enfrentado. Aqui a Electro em algumas cidades, a CPFL em outras. Em São Paulo, a Enel tem tido muitos problemas. Tem tempestade, tem chuva, tem queda de árvore e a energia elétrica fica interrompida por vários dias no final do ano passado, durante os 3 primeiros meses desse ano. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, investiga o contrato, investiga o desempenho da Enel, concessionária italiana em São Paulo. Mas é muito difícil a ruptura desse contrato, porque ele é mal feito e a Enel diz assim, não, deu problema, eu paguei a multa e está tudo certo. Eu soube hoje de manhã, o Sidney Aranha, ambientalista, que foi da Prefeitura de Guarujá e foi também da Autoridade Portuária de Santos, ele me explicou que a Prefeitura não tem responsabilidade sobre a poda de árvores que interferem com a fiação, né? Com o cabeamento da energia elétrica. Quando a árvore interfere com o cabeamento, eu não sabia disso. A responsabilidade pela manutenção, pela poda, passa a ser diretamente da Enel, então da concessionária, em São Paulo é Enel.
Então a Enel é responsável, sim, e muito pelos problemas, e sozinha pelos problemas que São Paulo tem tido. Pavão, a privatização traz esse problema. Sim. A empresa vai buscar o lucro em primeiro lugar, reduz equipes de manutenção, né, e de socorro, de atendimento de emergências, e a hora que a emergência aparece, aí você sente o problema. Então, Paulo, você tocou exatamente no ponto essencial dessa questão, que é o contrato e o edital de licitação. E por que isso? Porque depois de toda essa bagunça que a Enel fez em São Paulo e continua fazendo, ela apresentou a sua justificativa. E é absolutamente plausível, pasmem, é absolutamente plausível. Porque o contrato diz única e exclusivamente, para tudo o que deixar de ser feito, multa. Ponto. Então, qual é a punição? Multa. E o que a Enel está mostrando para a imprensa e para a ANEEL? Ela está mostrando que cumpre o contrato, porque o contrato foi mal feito, mal estipulado, o edital foi mal redigido, mal pensado, não havia um projeto, talvez pessoas desqualificadas e simplesmente essas multinacionais, porque se a gente for falar, quem está cuidando de Praia Grande é da China, quem cuida de São Paulo é a Itália e a Espanha, então são multinacionais que vêm com o contrato embaixo do braço. E eles veem o seguinte, se eu deixar de fazer isso, o que acontece? Multa. O que eles estão fazendo? Estão discutindo na justiça e pagando se são condenados, porque é muito dinheiro que entra. Quem que paga o pato, literalmente? A população. Então, qual é a situação que a ANEEL entrou? O contrato de concessão da Enel está no fim. Só que, como o Paulo já disse, como você bem sabe, não é simples você tirar uma concessionária. Então, já foi aberto, ou está para ser aberto, um processo administrativo, quase que uma sindicância, para se apurar essas irregularidades e não se renovar o contrato com a Enel. Só que isso resolve uma parte, sai uma, outras vão entrar. Nós precisamos que os órgãos técnicos, e aí eu acho que é o grande problema, esses órgãos precisam ser despolitizados. Porque já que houve a privatização, o controle precisa ser feito por técnicos absolutamente habilitados. E quem faz esses editais faz com o olhar político e não com o olhar técnico. Tanto que hoje a gente está pagando. E eu vi, hoje de manhã a gente estava conversando sobre esse tema, e como é que são as podas de sistema elétrico de prefeitura. E eu vi hoje, eu prestei atenção, quando vem a concessionária, ela abre a árvore no meio, fica a árvore para o lado e o fio no meio. É patético o que eles fazem, não é nem poda, é destruição. Então a gente precisa fazer o seguinte, querem privatizar? Vamos privatizar. Só que os contratos de privatização, de concessão e os editais precisam absorver toda a legislação moderna, as punições, as regras. Porque hoje prevê multa. Então, assim, se você ganha 1 bilhão e você tem que pagar 1 milhão, olha, ora boras, eu vou manter gente trabalhando, eu vou gastar dinheiro, eu pago a multa. Hoje, está valendo a pena você pagar a multa. Quem paga com o prejuízo, com o dano, com a dificuldade, é o consumidor residencial e o consumidor comercial. O Opinião Litoral volta depois de um intervalo bem rapidinho. Olha, se você mora em condomínio, você sabe que já teve problema. A gente vai examinar um caso muito curioso de um condomínio em Praia Grande. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, que tem como comentarista, analista das notícias, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. Pavão, em Praia Grande, uma idosa de 87 anos recebeu um conjunto de multas acumuladas no valor de R$20 mil pelo mau comportamento, principalmente de uma neta dela no condomínio. São várias infrações, é colocar a bicicleta fora do bicicletário, é colocar o automóvel ocupando 2 vagas, é colocar lixo na porta de outro condômino,
deixar fezes de animais próprios em locais de área comum, até colocar shampoo no corrimão da escada, né, Pavão? A gente sabe que quem mora em condomínio, não tem condomínio que não tenha problema, mas aí passou muito da conta, né? Então, Paulo, é uma situação que a gente precisa falar Você já foi síndico, né? Já fui síndico, já fui de comissão, enfim, a gente precisa falar de educação. A gente começou falando com a professora, resgatando a história do Colégio Santista, de outros colégios. Nós estamos falando de Cubatão, da necessidade de ter uma política firme. E a gente chega num problema social que é muito sério. Como você falou, todos os condomínios têm seus problemas. Só que na hora que os condôminos começam a se posicionar, começam a participar da vida do seu prédio, opinando, participando de comissões, participando como síndico, vão se conhecendo os problemas e aí as pessoas vão se inteirando. O que a gente precisa é entender que morar em condomínio não é fácil, é uma eterna cessão. Ou você cede um pouco, então tem um dia que você vai dar uma festa. Beleza, olha, uma vez por ano você dá uma festa na sua casa. Você vai avisar seus vizinhos, olha, eu vou dar uma festa, vou receber umas pessoas, vou ficar até um pouco mais tarde. Óbvio que você tem que ceder um pouco, é uma vez por ano que está acontecendo isso. Diferente das pessoas que dão festa 3 vezes por semana, que vão, aí você atrapalha. Então é assim, é um eterno negociação, um cede, um vai um pouco e as pessoas vão. Quando a gente chega num problema como esse de Praia Grande, onde durante 8 anos, inúmeras infrações. Aí se sabe que a moradora é a avó e bisavó. Aí o que acontece? Por que não chama seu filho, filha, seu neto, neta, bisneto? Conversa. Não precisa fazer isso. Não há necessidade. Então a gente vê que é um afrouxamento da educação que as pessoas precisam ter na sua casa. É aquela turma também que anda com o calcanhar, então parece que está marchando. As pessoas que chegam de manhã jogam a mala no chão, então você está de madrugada, tem gente embaixo dormindo, ou então que fala alto, 6 horas da manhã já está gritando, brigam durante a madrugada. Então a gente precisa entender que condomínio é esse sentido, é um complemento, é todo mundo junto no mesmo espaço. Então, assim, eu apelo, se for nossa telespectadora, essa senhora, que antes de mais nada, de ficar indignado se está tomando multa, chame seus familiares, converse, fale, olha, eu moro aqui, mas infelizmente o que a gente tem é que sempre o errado é o vizinho, nunca é o nosso familiar, nunca é a nossa casa que faz errado. Então é gente que tem cachorro e deixa o bichinho sozinho durante o dia, chorando o dia todo. Ah, mas eu trabalho, eu não posso fazer nada. Então você pense, antes de pegar um animal para você cuidar, pense se você vai poder cuidar desse animal, que é outro problema sério. Você vai dar uma festa? Fale com as pessoas, converse. Você vai fazer alguma coisa fora? Agora, passar substâncias no corrimão, fezes de animal, parar em lugar errado, tem que tomar multa. E agora, Paulo, a legislação já permite a expulsão, mesmo sendo proprietário, o proprietário pode ser expulso do condomínio. Isso é um avanço muito grande, porque o direito de um não pode se sobrepor ao interesse da coletividade. Então, não dá para a gente aturar isso. O condomínio está certo em aplicar a multa e, se continuar, procure o seu advogado, procure uma assessoria jurídica, que há saída, inclusive, para os condôminos que fazem tudo errado serem expulsos do prédio. A principal notícia de hoje é muito triste, é um terremoto de grande intensidade e bastante superficial, 30 quilômetros de profundidade, 7,4 graus, na escala Richter, medido pelos Estados Unidos, 7,7 medidos pelo Japão, e que assolou Taiwan. Pelo menos 26 prédios desmoronaram, outros prédios estão com a estrutura comprometida, outros equipamentos públicos também. Há notícias de pelo menos 9 mortes, mas mais de 100 pessoas são procuradas nos escombros. Então, Taiwan vive um momento difícil hoje. Houve alerta de tsunami no Japão, nas Filipinas
em Xangai, na China, mas o tsunami não se confirmou e o alerta foi retirado. Paulo, o que precisa ser destacado nessa notícia é que essas 9 mortes e cerca de 100 pessoas que estão sendo procuradas é aquilo que escapou de todo o trabalho que é sistematicamente feito no Japão, em Taiwan, a construção. Então, esse trabalho deles salva vidas. Ontem, durante os primeiros minutos depois do terremoto, a principal televisão do Japão, NHK, ela saiu do ar e ficou apenas mandando informações do que as pessoas precisavam fazer, a quem procurar, números para ligar, onde ficar, como fazer. Então, assim, eles trabalham incessantemente para que hoje, infelizmente, a gente está falando de 9 vítimas confirmadas, mas quem vê as imagens, prédios caídos, tombados, as ondas chegaram a 3 metros em alguns locais, o trabalho incessante das autoridades daquela região produz resultado. Muitas e muitas vidas foram salvas porque as pessoas sabiam o que fazer. Diferentemente do que a gente viu aqui, por exemplo, no litoral norte, quando teve as chuvas, que nem sirene tinham e as pessoas vieram muitas a óbito. Então, é isso, é a prevenção, é o que a gente tem aqui em Santos para os morros. A gente está falando de terremoto, mas aqui em Santos, há mais de 30 anos, há um trabalho aqui em Santos de conservação, preservação e observação dos morros. Por isso que Santos, felizmente, não registra óbitos há muito tempo, porque há um trabalho preventivo. E é isso que a gente precisa exigir dos nossos administradores, seja áreas de risco, áreas com potencial de algum tipo de calamidade, serem observados com antecipação. Porque o Japão, o resultado é esse, salvou vidas. Aqui no Opinião Litoral, a gente tem uma linha editorial de destacar ações bem-sucedidas da polícia. Então, vamos destacar 2 ações bem-sucedidas da polícia hoje. Policiais da Rota prenderam em Diadema um líder de facção organizada de crime, do PCC, envolvido num atentado a um senador paraguaio em 2010 e que fugiu da prisão de Pedro Juan Cabaleiro em 2011. Foi preso pelos policiais da Rota em Diadema. E a polícia daqui da Baixada Santista prendeu um integrante daquela quadrilha que extorquia empresários em Indaiatuba, que foi apresentada essa reportagem no Fantástico de domingo. As prisões foram no final de março, na última semana de março. Houve imagens desse falso policial atuando e ele foi preso em Praia Grande. Pavão, a gente já se acostumou a comentar muitas notícias bizarras que são provocadas, factoides provocados pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tanto durante o mandato dele, como antes, como depois. Mas ontem ele se excedeu, ele classificou os imigrantes ilegais nos Estados Unidos como animais. Então, Paulo, o ex-presidente Donald Trump, ele sabe exatamente cada sílaba que ele pronuncia. Ele sabe por que ele chamou de animais. Porque o eleitor arraigado, aquele republicano mesmo, aquele da bandeirinha na porta, com um sininho, não sei o quê, ele delira com esse tipo de declaração. Ele delira. O que me espanta, isso sim é o que me espanta, é que os imigrantes apoiam, muitos imigrantes, principalmente brasileiros, viraram republicanos de carteirinha, defendendo o Trump com unhas e dentes. Então, assim, me chama muito assim. Agora, o Donald Trump, ele fala para o eleitorado dele. Ele fala para o republicano mais raivoso, daquele que fica falando, porque o imigrante tira o meu emprego. É esse o discurso do Trump. Então, assim, a nós nos parece uma coisa estapafúrdia, inimaginária, mas é deliberado isso para atrair o eleitor. Agora, imigrante americano que tenha ou não o green card, que apoia o Trump, é porque gosta de ser chamado de animal, né? Agora, tem uma outra notícia bizarra também. O ex-deputado Fernando Cury,
que foi condenado em primeira instância por importunação sexual. Ele apalpou diante das câmeras uma colega de Assembleia, a deputada Isa Pena. Ele se apresenta como um eleitor, uma opção para o eleitor paulista. Ele é candidato, é pré-candidato a prefeito de Itatinga pelo PSDB, Marcelo Pavão. Então, é o atestado de óbito do PSDB se essa candidatura vier. Então, assim, primeiro, ele não era do PSDB, ele era de outro partido. Primeiro, que se ele já foi aceito o PSDB, já é um erro. Ser candidato por essa legenda, então, assina-se com essa candidatura o atestado de óbito do PSDB. Que Deus o tenha, PSDB. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação do Marcelo Pavão, advogado e jornalista, como comentarista, agradecendo também a participação da diretora do Colégio Santista, professora Liliane Rezende, agradecendo ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.